depois da disparada das cotações da soja na Bolsa de Chicago ontem, com os números do USDA, os preços voltaram a subir nessa quarta-feira, subiram durante todo o dia, iniciaram o dia com certa estabilidade. Ao longo da sessão foram testando ganhos um pouco mais expressivos, mas vão caminhando para terminar o dia aí com ganhos de pouco mais de 6 pontos nos principais contratos. Claro que isso ainda está muito atrelado aos fundamentos, mas o importante agora é a gente saber qual o peso desses fundamentos que o mercado vai sentir principalmente o impacto dessas novas informações que estão por vir daqui para frente, e para isso a gente convidou, para entender esse cenário, o seu Ginaldo de Souza, que é diretor-geral do Grupo Labora. O seu Ginaldo, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Para nós é um prazer ter o senhor conosco. Carla, boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas, ouvintes, amigos, é um prazer falar com vocês. Go ahead, Carlos. Seu Ginaldo, mais um dia de alta para as cotações na Bolsa de Chicago. Temos notícias que vêm com preocupação da América do Sul, temos notícias que vêm com preocupação dos Estados Unidos. Na sua análise, seu Ginaldo, o que preocupa mais o mercado nesse momento e o que dá mais combustível para essa escalada dos preços? Olha, Carla, primeiramente eu quero dizer a vocês que eu analiso números como economista, como homem de mercado, como um trader man. Eu não procuro entrar na onda de altista ou de baixista. Nesse exato momento eu posso estar altista, porque o mercado me leva a acreditar em preços mais altos. Então, vamos lá. Feita essa observação, eu quero deixar bem claro que os números do USDA ontem, porque eu tenho que voltar até ontem, foram números excepcionalmente altistas, e o USDA não fez as adequações necessárias que precisam saber, que precisava fazer. O que eu quero te dizer e digo a vocês, a todos vocês, é o seguinte: nós estamos numa encruzilhada que poderíamos dizer assim, não há espaço para a perda da safra sul-americana. O Brasil tem que produzir uma super safra, 135 milhões de toneladas, para não termos um problema muito sério de fornecimento mundial da soja. Por quê? Porque os estoques americanos, o USDA ontem, ele simplesmente fez um corte no yield, na produtividade. E ele baixou de 51,9 para 50,7. Isso deu 98 milhões de toneladas de bushels. Então, ele baixou no total, que era no mês passado 290, baixou para 190. Porque se ele fizer essa correção do montante que o país está exportando, que é, sem dúvida nenhuma, um volume muito maior do que aquilo que ele está prevendo, e para o final do ano que vem, porque o ano comercial americano termina 31 de agosto, começa 1º de setembro. Então, consequentemente, em 10 meses restantes, o USDA não vai deixar de exportar soja. E hoje o que tem dentro do balance sheet é exatamente isso. O USDA tem 2 bilhões e 200 milhões de bushels previstos para exportação e já tem 1 bilhão e 800 milhões, ou seja, faltam 400 milhões de bushels, basicamente 15 milhões de toneladas. Será que será que os americanos vão exportar menos de 10 mil bushels por semana? É impossível. Ele não tem como confinar soja, e essa soja que não é comprada no Brasil no volume que a demanda exige entre janeiro e fevereiro, vai ser comprada dos americanos. Então, lá na frente, ele vai ter que fazer a redução dos estoques, que sabiamente ele não fez ontem. E, seu Ginaldo, essa condição da redução dos estoques e dessas somente 15 milhões de toneladas para serem exportadas
pelos Estados Unidos nos próximos 10 meses, ela confronta, as duas informações confrontam com um atraso que já é sabido que vai acontecer para a chegada da nova oferta brasileira, dado o atraso que a gente tem no plantio nesse momento, não? Sim, é exatamente isso, Carla. E uma coisa mais grave que eu, na minha visão, nós estamos vivendo o que no Brasil? Uma corrida para a soja. Hoje a soja é 175 no interior, no outro lugar 170. É assim, isso poderá acontecer nos Estados Unidos o ano que vem. No físico, não ter soja, ou seja, ser uma disputa grão por grão da soja entre exportador e entre esmagador. Isso poderá acontecer o ano que vem, o que está acontecendo no Brasil esse ano, ou seja, no Brasil não tem mais soja, poderá acontecer nos Estados Unidos, principalmente se houver algum problema maior na safra sul-americana. E dentro da análise do Grupo Labore, seu Ginaldo, há possibilidade de a gente ter esse problema maior na safra sul-americana diante das condições atuais de clima, do atraso no plantio e das previsões que a gente vem observando? Carla, é muito cedo para você estipular ou para você quantificar eventuais perdas. O que nós podemos dizer é que o clima é irregular, nós sabemos disso, é por efeito do Laninha, que chove menos no sul, na Argentina, e chove mais no Nordeste brasileiro, no Nordeste produtor, mas nós estamos vendo também que o próprio estado do Mato Grosso, em algumas áreas, teve deficiência hídrica, o Mato Grosso do Sul também, mas o problema mais sério está no Rio Grande do Sul e na Argentina. Então, esta possibilidade nós não podemos descartar. Mesmo porque hoje, por exemplo, você teve boas chuvas aqui no Paraná, choveu muito nessa região de Curitiba, mas choveu bem na região oeste, na região sudoeste. Vamos pegar Pato Branco, Coronel Vivida, região sudoeste, e pega lá Cascavel, aquela região toda, choveu bem. Mas são chuvas que vêm naturalmente ajudar a amenizar. Não são chuvas que você pode dizer assim, olha, podemos ficar aí uma semana, 10 dias sem chuva. Precisamos de chuva, Carla, essa é a realidade. Seu Ginaldo, pois não, por Sim, favor. Carla. E se isso não acontecer, aí sim, porque a cada dia que passa, naturalmente nós podemos ter problemas. A safra está o plantio atrasado, porém não podemos ainda dizer que temos perdas. Isso é uma coisa líquida e certa. E a Laboro trabalha com um número de safra, seu Ginaldo? Sim, trabalhamos sim, perfeitamente, com 38,2 milhões de hectares e uma safra de 135 milhões de toneladas. Essa é a nossa previsão para a safra brasileira. Certo. E como o senhor bem adiantou, não tem espaço para perder nem 1 milhão de toneladas, né, seu Ginaldo? Não, nós não temos espaço para deixar área sem plantar, não temos espaço para clima adverso mais lá na frente. Sabemos que o Laninha deve se estender aí até janeiro, e isso a gente tem que ficar de olho aberto. Não dá para você apavorar ninguém, dizer que vai perder safra. Não, isso a gente tem que tomar muito cuidado com as informações. Isto é algo fundamentalmente importantíssimo para que nós tenhamos cuidado e possamos abrir os nossos olhos para não criar polêmica, não criar celeuma e não deixar o mercado tonto, doido ou simplesmente zoado. Seu Ginaldo, como é que o senhor vê a questão da Argentina pesando nesse mercado? Porque além das questões climáticas, que por lá também não são, né, não é o melhor cenário nesse momento, há diversidades que também comprometem os trabalhos de campo, há muitas questões econômicas e políticas que acabam limitando a oferta argentina no mercado global de soja. Como é que o senhor avalia o peso da Argentina nesse momento
no cenário atual, onde as ofertas são tão necessárias? Bom, a Argentina, como se sabe, ela não quer exportar grão, ela quer exportar farelo e óleo. E ela está exportando grão porque o preço do grão, em determinado momento, justifica a exportação. Mas a gente sabe que a Argentina vai lutar, vai trabalhar. Evidentemente, o governo argentino sempre cria alguns percalços, ele coloca sempre algumas dificuldades, mas eu vejo que a Argentina, nesse exato momento, ela passa por um problema de clima irregular e passa por dificuldades com as questões da exportação, porque o pessoal prefere mais vender farelo e óleo do que vender soja. E a China quer comprar soja e não farelo e óleo, Carla. Certo. Seu Ginaldo, se a gente olha para o mercado interno de soja, a gente já vê um comprometimento muito agressivo da safra 2020-21 e uma preocupação nesse momento do produtor brasileiro com o plantio. Ao mesmo tempo, né, ali no paralelo, a gente tem uma volatilidade do dólar que se intensificou nas últimas semanas, nos últimos dias, e o produtor vendo ali Chicago disparar e testar os 11 dólares e 50 centos por bushel em Chicago. Como é que está a cabeça do produtor nesse momento, seu Ginaldo? Eu diria para você que a cabeça do produtor, ele está tranquilo, cara. O mercado está correndo a favor dele, a maré está enchendo e a favor dele, ele está no fluxo, certo? Dólar ajudando, preços internacionais ajudando. Por enquanto, temos aqui essas questões climáticas que podem daqui a pouco se ajustar. Então, ele está preocupado agora com o plantio. Então, precisa de chuva, etc. O resto, ele não está preocupado. Agora, uma coisa que a gente tem que ficar de olho é que tem muita gente que vendeu soja a preços talvez muito baratos e queira agora querer dizer, não sei o quê, vem com história fiada. Eu não creio nisso, porque o nosso mercado não tem espaço para isso, porque o produtor tem que ter consciência de que quando ele vendeu a soja dele a 80, ou a 100, ou a 110, era porque o preço era bom e ele não vendeu tudo, ele vendeu parcial. Então, a cabeça do produtor, para mim, na minha opinião, está tranquila. Com aqueles que eu tenho conversado, muito tranquila. Seu Ginaldo, quando ele voltar a fazer negócios, né, quando ele já tiver com o plantio mais consolidado e vendo o seu desenvolvimento, uma regularidade das chuvas, ele, número 1, tende a voltar ao mercado e, número 2, ele vai encontrar boas oportunidades de comercialização ainda? Carla, ele vai voltar ao mercado, indubitavelmente. Ele tem que vender ainda, vamos dizer, um terço da sua safra, quase um terço. Quanto à questão de ter oportunidades de preço, na minha opinião, vai ter. Porque, como eu disse no início, os estoques americanos estão pequenos e serão muito menores, porque o USDA, nós dissemos isso quarta-feira, o USDA vai mexer na produtividade, porque novembro ele mexe, isso é tradicional, dezembro ele não mexe. Se ele tiver que mexer alguma coisa em produtividade, produção, é só em janeiro. Mas ele pode mexer a qualquer momento em dezembro, janeiro, fevereiro, março, na questão dos estoques. E nós temos um detalhe na questão das exportações, o que vai encurtar, vai diminuir os estoques. Lembre-se de uma coisa, amanhã é um dia normal, sexta-feira é normal. Será que a China vai dar as caras amanhã e sexta-feira? A China vem comprando regularmente e ela precisa ainda de soja para atender sua demanda interna dos meses de final de janeiro e fevereiro. Ela precisa de um pouco de soja para fevereiro e vai ter que comprar onde? Nos Estados Unidos. Não tenha dúvida disso. E, seu Ginaldo, quanto a China ainda precisa comprar esse ano para estar bem abastecida para começar 2021? Ou melhor dizendo, adequadamente abastecida, né?
Esse número é um número, vamos dizer assim, secretamente guardado por eles. Nós fazemos as contas, fazemos análises, mas considerando que eles vão trabalhar com uma certa dificuldade em comprar volumes, grandes volumes em fevereiro, e para embarque fevereiro aqui no Brasil, eles vão comprar nos Estados Unidos. Eles vão comprar, eu calculo, mais 20 milhões de bushels, ou seja, próximo a 5 milhões de toneladas nos Estados Unidos. E isso mostra, mais uma vez, que tirar 5 milhões dos Estados Unidos vai tirar o pirulito da boca da criança. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles podem comprar mais 5 milhões de toneladas nos Estados Unidos e vão puxar os preços. Naturalmente, com os cálculos que vai se fazer, e vamos chegar a números finais muito menores do que o USA está prevendo, de 190 milhões de bushels. Seu Ginaldo, a gente está observando aqui toda essa condição para o ano comercial, para a safra 2020-21, mas muito já se fala da safra 2021-22. O Mato Grosso já negociou cerca de 10% da sua safra 22 de soja. Nós temos uma demanda que mostra um crescimento muito consistente. E mais do que isso, a gente vê que a China está participando muito mais também do mercado de milho. Isso vai influenciar, na sua análise, seu Ginaldo, as decisões para a área 2021-22 nos Estados Unidos e também no Brasil para a próxima safra? A gente vai já começar a olhar as estratégias a serem adotadas pelos produtores, tanto aqui quanto nos Estados Unidos? Bom, Carla, vamos por partes. Em primeiro lugar, o americano vai ter que fazer o baseline feito recentemente, mostra aí um pequeno aumento nas áreas americanas, mas o americano vai ter que se preparar para plantar em 2021 uma safra que venha dar a ele a condição de oferta, de suprimento das suas necessidades. Eu vejo que o americano vai ter que aumentar nas suas áreas entre soja, milho e trigo, e sorgo, outros, cerca de 8 a 10 milhões de acres. Isso ele vai ter que fazer, ele tem terra, ele tem espaço. Você lembra que há 2 anos atrás ele baixou porque os preços do milho estavam na faixa abaixo de 3 bushels. Ele baixou a área de milho de 94 para 84 de soja. Ele baixou milho, enfim, aliás, naquela época ele aumentou o milho e baixou a soja. Então, ele vai ter que se movimentar nesse segmento para ajustar a área de soja à demanda. E isso, naturalmente, vai influenciar nos preços futuros. Eu diria que 2021, 2022, como você citou, aqui no Brasil, que já se vendeu 10% no Mato Grosso, na minha opinião, se eu fosse um trader que estivesse atuando no mercado físico, eu não compraria, não venderia. É muito perigoso, eu não sei o que vai acontecer, ter uma noção real do clima. O clima vai fazer a grande diferença. A demanda vai continuar forte na China. Este ano, Carla, meus amigos, a China vai chegar aos 100 milhões de toneladas de soja importada. Imagine você, Sim. O rebanho suíno foi reposto com uma violência em termos de rapidez muito maior do que nós imaginávamos há 2 anos atrás. Então, há uma necessidade crescente de matéria-prima, de proteína, para que possa, que o rebanho já está quase reposto, e você lembra que na época a China parou, quando teve o problema, estava consumindo 100 milhões, iria para o ano que vem, seguinte a 105, o ano passado a 100, a 110, esse ano 115. Então, a China vai ao mercado com a fome, na minha opinião, muito grande. Os preços vão ser, naturalmente, vamos dizer assim, equilibrados, mas os preços estarão
muito acima dos $9 que você via lá embaixo em outras ocasiões, quando os preços estavam próximos de $8. Certo. Seu Ginaldo, como é que dentro disso tudo se comportam e têm se comportado os prêmios aqui no Brasil para a nossa soja? E como é que estão as referências de preços nos portos, embora a liquidez esteja limitada? Os preços, bom, vamos falar dos preços, o preço físico internamente, quem tem soja bota o preço, o cara quer 180 em tal lugar, 185 no outro, ele coloca os preços à medida que dá vontade de vender alguma coisa, porque também não tem, a verdade é essa, cara, não tem quase nada. Sim. Então você tem um preço totalmente diferenciado. Eu diria para você que os prêmios estão à vontade. Você pedir 250 ou pedir 300 para safra velha, você leva. Janeiro e fevereiro são outros 500, safra nova. Você tem, eu vou te dar aqui os prêmios de um modo geral, já você tem prêmios aí, vamos dizer, fevereiro 115 com 95, vendedor, comprador 95, vendedor 115, você tem março, comprador a 65, vendedor a 70, você tem abril a 60, comprador com vendedor a 70, você tem maio a 64, com vendedor a 74, aí você diz, e 2022, fevereiro, está lá, 50 versus 70, 35 versus 48, eu, sinceramente, não entraria no mercado de 2022. Não quero atrapalhar ninguém, mas sou franco e sincero. Sim. É um risco para quem compra e um risco para quem vende. Seu Ginaldo, e a gente pode observar que mesmo os prêmios estão aí em patamares interessantes se a gente observa esse cenário atual, né? A gente está em pleno plantio na América do Sul, concluindo a colheita nos Estados Unidos. Os prêmios seguem positivos diante desse choque de demanda extremamente forte que nós temos agora, né? Os prêmios seguem firmes, estão, vamos dizer, acima dos prêmios americanos, que vêm se mantendo elevados. Os prêmios americanos eram normalmente na faixa de 35, 40, hoje está 80, então, por quê? Por causa do prêmio brasileiro, senão a soja americana seria de graça e os caras levariam o resto dos estoques. Então, o prêmio americano subiu, o prêmio brasileiro subiu, e o prêmio de safra 2019-2020 aqui no Brasil, o referencial é esse, é 200 a 300, depende da necessidade de cada um. Seu Ginaldo, muito bom conversar com o senhor, como sempre. Obrigada pelas informações que o senhor compartilhou conosco nessa quarta-feira. O senhor sabe, sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas, as portas sempre abertas para o senhor e para a Laboro. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Um abraço a você, um abraço a toda a turma aí do Notícias Agrícolas. E abraço ao nosso público, ao nosso irmão que nos assiste, que Deus os abençoe. Aqui estamos, olha, primeiro Brasil, depois Estados Unidos, depois China. Mas vamos apostar na China e na União, porque o Biden ganhou essa eleição, a gente está mais tranquilo e a demanda vai continuar firme e nós temos mercado para trabalhar. Vamos produzir, que tem demanda. Tem gente para comer, né, seu Ginaldo? Tem, muita gente. Seu Ginaldo, muito obrigada, viu? Um abraço para o senhor você, também. De coração. Abraço a todos. Até mais, seu Ginaldo. Bom trabalho. Seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, conversando conosco nessa quarta-feira e nos trazendo essas perspectivas que continuam a sinalizar preços da soja em alta, preços da soja para cima. Seu Ginaldo alerta, a situação dos Estados Unidos, nesse momento, ela chama ainda mais atenção e ela é até mais preocupante do que o plantio aqui no Brasil. Claro que há preocupação com o plantio, claro que a gente tem que continuar rezando para que as chuvas cheguem o quanto antes, principalmente nas regiões onde há maior necessidade. Nesse momento, por exemplo, o Rio Grande do Sul precisa muito dessas chuvas. Mas a situação de estoques nos Estados Unidos em 5,2 milhões de toneladas e os Estados Unidos com cerca de somente 15 milhões de toneladas de soja ainda a serem exportadas ou comprometidas nos próximos 10 meses que estão aí à frente para concluir o ano comercial 2020-21,
também são uma situação que chamam bastante atenção do mercado e nesse momento tem sido o principal pilar de sustentação das cotações lá na Bolsa de Chicago, que nesta quarta-feira, também, como eu disse, fecharam em campo positivo. Vamos ver como ficaram os preços, números na tela para você. O novembro fecha 11 dólares e 43 centes por bushel, subindo 5 pontos. O janeiro, 11,52, com alta de 6,5 pontos. O maio fecha com 11 dólares e 48, com um ganho de 6 pontos mais 75. E o julho, 11 dólares e 44, com alta de 8 pontos. Passando para os números do milho agora, o milho que fechou em queda, perdeu mais de 1%, corrigindo parte das altas que foram registradas ontem. O dezembro 2020 encerra o dia com 4 dólares e 17 centes por bushel, caindo 5 pontos mais 75. O março, 4 dólares e 27, com 4 pontos de queda. O maio, 4 dólares e 31, perdendo 3 pontos mais 25. E o julho, 4 dólares e 32, com uma queda de 2 pontos mais 75. A gente conclui com os números do trigo, que também fecharam com baixas expressivas. O dezembro ficou em 5 dólares e 98 centes por bushel, uma baixa de 10 pontos e meio. O março, 6 dólares e 6 centes, com queda de 10 pontos mais 25. Mesma perda para o maio, que ficou em 6 dólares e 8 centes. E o julho fecha o dia com 6 dólares e 4 centes por bushel, com uma queda de 9 pontos nesta tarde de quarta-feira na Bolsa de Chicago. Bom, essas são as informações do fechamento de mercado para este 11 de novembro de 2020. Um mercado ainda bastante forte, bastante focado nos seus fundamentos quando a gente fala sobre a soja. E essa discussão toda que a gente teve com o seu Ginaldo sobre a safra 2021-22, ela já é notícia também no nosso site, lá na nossa página inicial. Essas perspectivas para uma acirrada disputa por área que nós teremos nos Estados Unidos entre soja e milho para a próxima temporada. Vale a pena conferir este conteúdo também para complementar todas as importantes informações do seu Ginaldo. A gente fica por aqui com esse boletim e a gente volta a se encontrar amanhã por aqui. Não se esqueça, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã.